Olá a todos, bem-vindo ao nosso Cine Clubando em Rede, um podcast que nasceu com a intenção de estimular um pensamento sobre a experiência prática e formativa cineclubista, sobretudo realizadas aqui no Ceará. Nossa equipe é formada por um grupo multidisciplinar de ativistas cineclubistas que se organiza de maneira distribuída e não hierárquica por meio de princípios orientadores voltados para a defesa da democracia, dos direitos humanos e da sustentabilidade. Lembramos ainda que esse projeto está sendo fomentado com recurso da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Secutfor. Eu sou Iago Barreto, faço parte do Cine Japuara, o cineclube feito em conjunto com o Povo Anassé, e do cineclube Comer a Minha Pipoca. E hoje estarei na mediação desse episódio que traz como tema cineclubismo em territórios rurais. Temos o cinema como algo elitizado, algo ligado a grandes capitais, Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza. Temos o cinema como algo distante das possibilidades de feitura e de exibição. Temos aquela tela enorme, quase alienígena, como uma coisa do chamado primeiro mundo, de algo que existe fora da realidade possível da maioria do povo brasileiro. No entanto, tendo contato com os vários interiores espalhados pelo Brasil, vê-se que o cinema chegou nesses locais através dos cinemas ambulantes. Talvez os primeiros cineclubistas desse país, indo de município a município, exibindo nas feiras, levando a janela mágica da tela para populações diversas. Desde então, com movimentos de cinema pelo país, inclusive com a Lei Rouanet prevendo construção de salas de cinema em cidades de interior, muito tem se debatido sobre a inclusão nos centros. Acredito que a lógica em entender como funciona um cinema em zonas rurais passa por entender o cineclube, sua lógica comunitária, e principalmente por isso trazemos para o debate o Josafá Ferreira Duarte, o seu Josafá, de Forquilha, cineclubista e realizador independente, e Niela Genipapo Canidé, cineclubista e jovem liderança de seu povo no município de Aquiraz, ambos do estado do Ceará. Vocês poderiam se apresentar, por favor? Muito boa noite, eu me chamo Daniela, mais conhecida no movimento indígena como Niela Genipapo. Sou do povo Genipapo Canidé, situado no município de Aquiraz, aldeia Lagoa Encantada. Meu contato com o cinema e com o cineclubismo no geral deu início em 2016, com a criação de um projeto, Cineclube nas Aldeias, que esse projeto desenvolvia atividades voltadas a mostras de cinemas. Durante todo o processo de atividades do Cineclube nas Aldeias, a gente fizemos algumas oficinas de edição de vídeos, de fotografias e a criação de um site, justamente para colocarmos todos os processos de atividades que eram desenvolvidos dentro das oficinas. Além dessas atividades e da criação do site, a gente também desenvolvia exibição de filmes, de vídeos com a comunidade. Convidávamos todas as lideranças, crianças principalmente, para estar junto com a gente em noites culturais para a exibição de filmes e documentários. Eu sou Josafá Ferreira Duarte, sou do município de Forquilha, né? E a minha experiência com o cinema começou ainda na minha adolescência, lá pelos anos 70, né? Vai ter 60 anos, quer dizer, em 74 eu morava lá em Sobral e lá tinha dois filmes, né? 2 cinemas, melhor. Tinha o Cine Rangel e o Cine Alvorada. Então, nessa época, lá pelos 74 até 77, eu praticamente assistia filme todo final de semana, né? Aí me apaixonei pela tela, né? Aí depois mudei para Fortaleza, fui trabalhar aqui, me casei. E quando foi em 2002... eu voltei novamente para Forquilha, né? E chegando lá, eu tive a ideia de começar a produzir filmes populares, certo? Então, a minha experiência com o cineclube começou aí na necessidade de a gente mostrar as nossas próprias produções, entendeu? Quer dizer, hoje no município de Forquilha é interessante, tem uma grande produção de cinema. Atualmente, nós temos em torno de 50 produções de cinema feitas no município de Forquilha. É um cinema chamado popular, né? É um cinema popular feito pela comunidade. E o nosso cineclube começou aí, em 2006, quando a gente produziu o primeiro filme, teve a necessidade de conseguir um projetor, reunir a comunidade na escola local, né, do Distrito de Salgado Mendes, que é o local que eu moro, zona rural, Distrito de Salgado Mendes. Atualmente tem 400 habitantes.
E aí então começou a nossa primeira experiência, né, em 2006. E lá para cá a gente tem produzido 2, 3 filmes por ano. Em 2015 a gente conseguiu um projetor, conseguimos uma tela, porque antes a gente alugava, né? Isso no pessoal de Forquilha. Mas em 2015 a gente conseguiu adquirir esse equipamento, cadeiras, um projetor. Aí então passou a ser mais constante. Esse ano, devido à pandemia, a gente não teve cinema na praça, né? Mas antes, em 2019, a gente passava todas as terças e quinta-feiras cinema na praça, né? 90% das produções, das exibições, são nossas próprias produções, né? Porque é uma maneira da gente... E o nosso cinema tem uma diferença, que a gente tem discutido muito a questão da política, né? Da formação política, né? E aí, esse é o nosso trabalho, tem sido assim, nesse sentido, de politizar a nossa comunidade. É muito bom ouvir vocês dois se apresentando, assim, até para quem está ouvindo a gente nesse momento, poder conhecer as trajetórias, as vivências de vocês. Eu já tive algum contato com vocês, o seu Josafá eu já acompanho, assim, em debates de cineclubistas sempre falam do senhor, tipo, da trabalho em Forquilha, de realizar filmes fora do eixo. A Aniela, acho que foi a primeira pessoa que eu conversei em aldeia, na verdade. E eu queria continuar essa conversa perguntando dessa questão da democratização do cinema, sabe? De tirar o cinema da grande capital, né? Dele não ser o único cinema, é a única maneira de realizar esse cinema, né? Como é que vocês veem esse processo, dessa necessidade que a gente que está fora do eixo da capital e muitas vezes metropolitano, pensar o que cinema a gente quer fazer, como a gente quer fazer, como a gente vai fazer chegar nas pessoas? Em relação a essa democratização do cinema em si, eu acho que o povo de Genipapo Canindé, ele já tem ações que democratizam isso, né? A gente tem a escola de cinema, que foi em culminância ao outro projeto que a gente vem desenvolvendo, da Mostra nas Aldeias, e a gente busca sempre manter o olhar do indígena, fazer com que o próprio indígena, através do seu olhar, das suas lentes, contem a sua história, e fazer com que tenha uma escola de cinema dentro das comunidades indígenas e até das comunidades rurais, faz com que a gente tenha essa autonomia, né, de falar por nós mesmos. E como o Iago sabe, as atividades que a gente desenvolve dentro da escola de cinemas, ela é muito voltada a todo o público, né? Além da criança, ao adolescente, ao adulto, até o idoso, a gente sempre está buscando atividades que façam com que todo o público-alvo da nossa comunidade possa participar. Então, isso é meio que uma revolução. O indígena, ele está contando a sua própria história, através do seu próprio olhar, independente de idade, de sexo ou de qualquer outro gênero. Ele está sendo o próprio protagonista da sua história, ele está sendo o contador da sua história. E trazer a escola de cinema para dentro da nossa comunidade é até uma forma de pensar em trazer o cinema para a gente, né? Até porque muitas vezes a gente somos inviabilizados de estar dentro dos cinemas nas grandes cidades. Então a gente fazer o nosso próprio cinema é uma forma de autonomia para a gente mostrar nossos próprios filmes, nossos próprios vídeos e os filmes e documentários de outros indígenas também que fazem parte desse ramo do cinema. É interessante aí o depoimento da companheira Aniele, porque lá também a gente em Forquilha, o Cineclube veio juntamente com a produção do cinema, né? Quer dizer, o cinema nasceu de uma necessidade da gente buscar mais esclarecimento da parte política da nossa comunidade, que era uma comunidade muito explorada politicamente, né? E aí a gente começou então, teve esse objetivo de mostrar que mesmo sendo do interior, muitos sem pouco estudo ou quase nada, eles poderiam tornar-se personagens da sua própria história, né? Em vez de estar observando heróis, personagens de outros lados do mundo, né? Que às vezes não tem nada a ver com a nossa realidade, a nossa tela, né, meio projetada na parede da escola, agora já no telão, a gente estava mostrando a nossa própria realidade, entendeu? Então, mostrando que nós somos capazes de ser nossos próprios heróis das nossas histórias. Então, a democratização vai chegando assim como por acaso no interior, que é o nosso caso, né? Para a gente mostrar que a gente é possível, nós podemos ser
o herói da nossa própria história, né? E a história deve ser a nossa vivida, a nosso dia a dia. Então, no caso do Cineclube, essa questão da democratização, como a companheira falou, fazem esse trabalho. A gente também, os sertanejos lá, o homem da roça, o homem do campo, lá no Forquilha, também se vê na tela, né? Questionando os seus desafios, né? Buscando inovação na sua vida diária da comunidade através do cinema, né? E projetando, além da comunidade, também em outros locais, que a gente, em Forquilha também, a gente passa em outros locais, né? Não só no Salgado do Meio, não, né? Passa na sede do município, passa em outras localidades. Então, quer dizer, a coisa está acontecendo naturalmente, né? Isso é importante. Você vê aí a companheira lá do Aquiraz, né? E nós aqui do Forquilha, já com um pensamento, mesmo sem se conhecer, mas, quer dizer, o próprio povo está fazendo a sua revolução, entendeu? Isso é um movimento revolucionário, porque a população deixa de passar de ser apenas um telespectador para ser o seu próprio protagonista, né? Então, o cinema como um instrumento de libertação, né? Eu diria até libertação eleitoral, libertação política, é algo que começa a acontecer naturalmente no interior, né, do Ceará. E isso eu acho muito importante e é algo revolucionário. Exibir filme na parede da casa de alguém ou em lençol é um clássico, né, nesses momentos. Eu gostei muito dessa que vocês falaram, assim, porque vai para a próxima pergunta também, né, que é como esses cineclubes, assim, a gente contribui com os movimentos sociais de onde a gente mora, né, onde a gente trabalha. Porque a gente sabe que a violência no campo é uma coisa muito complicada, né, ainda mais quando a gente pensa que tem muita violência contra os povos indígenas, né, também nesse campo. E aí eu queria saber um pouco como é que vocês veem, né, que se o cinema ele deu uma ajuda nessa questão, sabe, de tanto divulgar como repensar essa questão, né, da campesina. E também é uma coisa curiosa, né, porque vocês dois tiveram que sair dos locais de vocês, né, antes de poder voltar, né. O Sr. Josafá veio morar em Fortaleza, né, e a Aniela, né, pra quem não sabe, ela foi estudar fora, na Bahia, né. E aí vocês também têm essas experiências, né, para contar, assim, de levar a cultura de vocês para fora de onde vocês moram, né? O Cineclube, o cinema em si, é uma forma de reprodução da nossa história, né? Então, como você bem falou, para nós enquanto povos indígenas, é uma forma de dar voz aos povos. A gente poder contar a nossa versão da nossa história através das lentes e na montagem de vários documentários. A escola de cinema dentro da nossa aldeia, ela trouxe isso, né? A gente poder contar a nossa própria história, a gente poder fazer todo o processo de edição, de filmagem e tudo feito por nós através da gente. Então, o cinema ele dá essa oportunidade, não só pra gente do povo de Papo Canindé, como para muitos outros povos, tanto no estado do Ceará como nacionalmente, a contar a nossa história. Trazer o cinema para dentro da nossa comunidade é justamente isso, porque a gente trouxe para que a nossa comunidade pudesse participar, para que a nossa comunidade também fosse os personagens da história. E não apenas as atividades através de mostras, como também as oficinas, fazem com que a comunidade possa interagir um com o outro, possa estar ali presente. E essa é a intenção do cinema e do Cineclube, fazer com que os personagens também sejam os protagonistas. E essa visão, quando a gente sai do nosso habitat para ir para uma outra realidade, ela é estranha e fortalecedora ao mesmo tempo, porque eu participei de todo o processo de criação do Cineclube, do cinema dentro da minha comunidade, e depois eu tive que sair. Então, hoje eu voltei com uma visão um pouco diferente, mas com o mesmo pensamento de que realmente a gente tem que ser o protagonista da nossa própria história, que a gente tem que levar a nossa história para além da nossa comunidade, que a gente busque todas as formas possíveis. E o cinema em si foi uma das formas, né? Então, a gente
só tem que fortalecer mais esse vínculo dentro do cinema e levar mundo afora toda a nossa história sendo contada por nós. Eu vendo aí que o comentário da Aniele, né, a questão da violência contra os povos indígenas, eu quero dizer também que no interior do Ceará existe a violência dos coronéis da política, né, que usam o seu poder financeiro para roubar o bem mais precioso, que é o voto e a consciência do povo. Então, enquanto nossos irmãos indígenas aí do Genipapo Canindé, né, o caso da nossa companheira aí falando, também no interior de Forquilha, há essa violência contra o trabalhador rural, contra o homem do campo, contra o homem, o eleitor, né? É uma violência, assim, muito, muito clara, né? Em que nós somos submissos aos coronéis da política locais, porque usando o poder financeiro que eles têm, né? Nos obrigam a seguir as regras deles, né? Então o cinema, no caso do nosso cinema, a gente veio denunciar. A gente denuncia os crimes praticados por esses coronéis da política no interior do Ceará. Se você assistir algum dos nossos filmes, você vai ver essa história contada por agricultores. São as pessoas que são vítimas dessa violência, né, eleitoral dos coronéis da política, que atuam claramente no interior do Ceará. Não só do Ceará, mas do Nordeste. No caso aí, do nosso cinema tem esse papel de denunciar essa violência, né, mostrar como ela funciona, para que a nossa população se precaveja, né? Veja que realmente eles estão sendo massacrados, né? Por um poder dominante que aí está. Então, de um lado, os nossos irmãos indígenas são ameaçados por suas terras, são tirados e tudo mais. De outro lado, certamente também é ameaçado quando é tirado o seu direito, né, de pensar, né? Porque, infelizmente, a gente não pensa o que nós queremos pensar. A gente pensa o que eles querem que a gente pense. Então, o cinema forquilense tem esse desafio, né? Denunciar essa violência dos coronéis da política. E como é a questão hoje em dia que vocês pensam sobre as políticas públicas para audiovisual no interior? Anda acessível? Está sendo uma coisa conversável? Vocês estão vendo outros núcleos surgindo em outros municípios, em outras aldeias, em outras localidades? No nosso caso aí na Zona Norte, ela é região de Sobral, né? Eu tenho informação que em Sobral existe cineclube na Meruoca, né? Mas assim, é algo ainda muito pouco falado, né? Mas que está surgindo, né? Aos poucos as coisas vão acontecendo, porque é o próprio povo que tem que fazer com que isso aconteça, né? Porque o cinema realmente é algo que não é para estar chegando onde deve chegar, onde ele está chegando, né? Que é no interior, né? Nas tribos indígenas, nas terras indígenas. Então eu vejo assim, por parte da própria comunidade, alguns grupos, eles estarem nessa luta, né? Tentando levar o cineclube avante e fazer com que isso se torne uma realidade no interior do estado. Praticamente a questão do governo tem alguns editais aí que incentivam, né? Isso é um sinal, mas acho que a grande força vai partir das próprias comunidades, né? Rurais, indígenas, quilombolas e outros mais, né? Outros povos mais que tem que se organizar para lutar por si mesmo. Nós, enquanto povo de Genipapo Canindé, a gente acha bem acessível, porque através da escola de cinema, das várias etapas que tivermos de atividades na escola de cinema, a gente pôde abrir portas para outros povos dentro do cinema, né? A gente deu oportunidade para que outros povos também pudessem ter o mesmo conhecimento que a gente adquiriu sobre o cinema. E isso foi bem produtivo para a gente, fazer com que outras comunidades indígenas e até de outros municípios pudessem também ter esse olhar sobre o cinema, de que eles poderiam ser os seus próprios protagonistas de sua história. Vocês sendo, no caso de duas gerações diferentes, né, assim, trabalhando agora em contemporâneo, como é que vocês veem a continuidade desses processos cineclubistas de vocês, assim, como é que vocês visualizam o futuro desses trabalhos? E como vocês veem também as lutas de vocês, né, como militantes, né, nesse momento histórico que a gente está passando? Inclusive entendendo vocês dois não só como cineclubistas, realizadores, mas também como liderança de onde vocês moram, né, que já tem um histórico de luta. No nosso caso, a gente objetiva
que volte a ter salas de cinema, né? No interior. No caso de Forquilha, a gente está já conversando, né, com o poder público local para que se consiga uma sala de cinema na sede do município, né? E a gente sonha até em colocar mesmo lá na localidade de Salgado Mendes uma sala de cinema, por que não, né, no interior, né? Porque eu acho que é possível, né? Foi algo assim, uma cultura que foi praticamente extinta, né? Sala de cinema. Aí o Cineclube surge como uma esperança, né? Uma arma, uma ideia de resgate, né? O que pode ser um cineclube hoje, amanhã pode se tornar sala de cinema, né? Então o nosso futuro, a gente pensa assim, que no futuro a gente consiga resgatar as salas de cinema para as comunidades, para os municípios, né, do Ceará. Esse é o pensamento, no caso do Forquilha, essa é a nossa luta principal, né? O Cineclube surge como uma bandeira, né, de resistência para que no futuro a gente possa resgatar as verdadeiras salas de cinema, porque é algo assim, um objeto cultural que o povo merece ter. Para mim, Daniela, eu vejo que a gente tem um futuro bem brilhante, sabe? Nós, o povo de Unipapo Canindé, acho que temos, desde quando começou essa história do cinema dentro da nossa comunidade, a gente tem uma missão. E é uma missão que aos poucos a gente vem cumprindo. Só que ainda não foi cumprida, que é fazer um filme da história da Cacique Pequena. Então, eu acho que a gente tem um desafio e uma missão a ser cumprida ainda. Então, enquanto a gente tiver pulso firme, enquanto a gente tiver garra, enquanto liderança, enquanto juventude, a gente ainda tem várias coisas a serem trilhadas dentro do Cineclube, dentro do cinema em si. E fazer esse filme é como se fosse uma forma de mostrar que o cinema em si, ele está dentro do nosso povo e que a gente pode fazer a reprodução dele para o mundo todo. E para além da produção desse filme, a gente almeja que nossos documentários e filmes sejam expandidos, né? Tanto para dentro do nosso município, como também para fora. Porque por mais que a gente seja uma escola de cinema meio novinha ainda, mas a gente tem umas produções bem legais que podem ser reproduzidas em grandes cinemas ou até mesmo dentro da nossa comunidade para fazer com que as pessoas nos visibilizem. Houve um tempo que me lembro em que o sonho precedia a vontade que invadia o desejo sertanejo que eu sentia. São muito boas conversas como essas, né? Porque a gente aqui tá criando uma rede, né? A gente sabe que o futuro do cineclubismo e do cinema passa por pensar territórios periféricos, né? Territórios que estão fora desse grande eixo, assim, porque essa chamada grande indústria do cinema, ela não fala com as pessoas de base, ela não fala com os movimentos, né? E por isso ela não fala com o futuro. E aqui a gente está pensando isso, a gente está pensando que daqui a... São Josafá está há anos aí trabalhando e está plantando isso, né? É uma pessoa que está cultivando um território cineclubista livre, sabe? E a Aniela, junto com o povo dela, a mesma coisa, assim, né? Tá? A Aniela e o povo dela são pessoas que espalharam sementes, né? Foram surgindo outros núcleos de cinema em outras aldeias, sabe? E para mim é uma honra muito grande estar ouvindo, assim, porque aqui a gente está ouvindo ao mesmo tempo o começo de algo, o meio de algo e entendendo o futuro desse algo, né? Que são os nossos cineclubes, né? E a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, né? E eu queria ouvir do seu Josafá, né? Como é que tá sendo cultivar esse território cineclubista livre, sabe? De pensar a coisa como cultivo mesmo, né? Uma história assim de luta, de uma trajetória incrível, né? Disso, de semear e ver crescer dentro do município uma indústria de cinema, né? Acho a indústria palavra tão feia, assim, né? Vamos trocar por talvez por um cinema de artesanato, um cinema agroecológico, sabe? No nosso caso, a gente vai continuar essa luta, né, do Cineclube,
porque é uma bandeira que a gente defende, né? Um instrumento de libertação, e a gente espera que essa semente, né, essa ideia se espalhe, né, pelos 4 cantos do Ceará, porque isso no final com certeza terá bons frutos para todo mundo, né? E Daniela, eu queria muito ouvir, assim, né? A escola de cinema indígena foi a árvore, né, que caíram os outros frutos e viraram sementes para que surgissem os outros núcleos de cinema, né? O núcleo de cinema Canindé, o núcleo de cinema Tapeba, Taguari e também, de certa forma, o Cine Japuara, no qual eu trabalho hoje, né? Que é com o povo Anassé. E como você falou, né, Iago, a gente fomos a árvores que soltamos várias sementinhas e estão sendo cultivadas. Isso pra gente é gratificante, ver que demos voz a outros povos para que eles fossem a voz da própria comunidade deles. A nossa intenção enquanto Escola de Cinema Indígena Genipapo Canindé é dar continuidade a esse processo de plantação de várias outras sementinhas, para que outros povos possam cultivar frutos como nós estamos cultivando e possam desenvolver atividades enriquecedoras dentro dessas comunidades. Agradeço demais a presença de vocês nesse nosso ambiente virtual, agora que a gente não está, nesse momento, pelo menos, podendo se encontrar pessoalmente, mas assim que tudo voltar minimamente ao normal, espero poder visitar os cineclubes de vocês, né, novamente, né, no caso do Genipapo, e sou Josafá, conhecer, né, finalmente, Forquilha e o processo cineclubístico de lá. E eu queria deixar aqui esse espaço para vocês deixarem a mensagem final e também deixar os contatos de vocês, né, onde as pessoas podem acompanhar vocês e esses trabalhos que vocês desenvolvem, né. E também, se quiserem indicar algum filme, algum livro, algum projeto também, fiquem à vontade. Quero aqui agradecer aos idealizadores dessa conversa, né? É a primeira vez que eu participo de uma conversa desse tipo, até me atrapalhei, peço desculpa aí, mas é bom, foi muito bom, eu gostei. E a gente pode se ver aí pelas redes sociais, né? Josafá Cine Cordel, né? Vocês podem pesquisar lá e vão conhecer um pouco do nosso trabalho em Forquilha. E que Deus abençoe todos nós, que possamos continuar com essa luta, defender essa bandeira do Cineclube, porque com certeza estará grandes frutos e muita coisa boa para todo mundo aqui do Ceará. Os amigos que quiserem podem procurar aí nas redes sociais o filme, né, Escapei Fedendo, que é feito lá em Forquilha, foi feito em Forquilha, produção nossa, Os Malas e os Trouxas, também Oligarquias, Revolta, Cabreiros e Currais, né? E outros mais. Se vocês colocarem aí Cinema de Forquilha, vocês vão encontrar alguns exemplares do nosso filme, né? Que fala exatamente sobre essa questão que eu falei da violência dos coronéis da política contra o sertanejo. Bom, eu queria agradecer ao Iago pela oportunidade que ele deu para que a gente estivesse aqui contando nossas experiências dentro do cinema e do cineclube. E falar para as pessoas, para os povos indígenas, que eles se empoderem dessas ferramentas que fazem com que o próprio povo seja o contador de sua história e seja o protagonista da sua própria história através dos seus próprios olhares. Então, se empoderem dessas ferramentas, se empoderem de todo esse conhecimento que o cinema mundial nos oferece, e seguiremos para que novas outras escolas de cinema, como a do povo Genipapo Canindé, sejam lançadas em outras comunidades. E vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais como Niela Genipapo, Niela com Y, tanto no Instagram como no Facebook. E agradeço mais uma vez e boa noite. Aqui me despeço pedindo para que vocês acompanhem o Cine Clubando em Rede no Instagram e Facebook. Avaliem também o nosso podcast no SoundCloud, além do site e do feed. Os programas estão disponíveis também no YouTube. E todos os filmes e referências que citamos ao longo dos programas estão com links nas postagens. E temos também um grupo no Telegram, para quem tiver interesse. Para acessar é só procurar o link no post do programa. E confira também o episódio 5, que será sobre cineclubismo e performance e interações estéticas, com a mediação da querida Virginia Pinho. A apresentação, pesquisa, pauta e roteiro desse episódio é de Iago Barreto, a pessoa que vos fala. As peças gráficas são de Diego Akel. O gerenciamento das redes sociais é de Marcelo Té. E a edição é do Alex Fedox. Com o BG da música Cantoria de Reis, da banda Doutor Raiz. Gratidão. Nossa produção geral da Carol. Abraço.